Boa tarde para todas, para todos. Meu nome é Tarcísio, sou da diretoria do Sintrajude, e é um grande orgulho que o nosso sindicato, junto com o Sindicef, né, e todos aqui presentes, realizem uma atividade como essa. Então, estou de parabéns, todas as falas foram muito boas. Eu tenho duas questões que eu gostaria de colocar para polemizar um pouco. Uma delas é sobre essa questão da cultura e da literatura. A gente conversou um pouco de canto ali. Quando a gente vai discutir, por exemplo, essa questão do Monteiro Lobato é muito interessante, né, nas escolas, nos materiais didáticos, né? O Wilson acho que entrou nessa questão no final da fala dele. Não se trata simplesmente de suprimir, né, um autor clássico da literatura, mas trata-se, na verdade, de contextualizar a produção, né, de um determinado autor ao seu tempo histórico, né? Até porque, se a gente for ver na história da humanidade, esses princípios da igualdade, né, eles vieram com o iluminismo e se consolidaram como direitos, né, não como prática, mas, pelo menos no plano do direito, se consolidaram no século XX. Né, igualdade homens, mulheres, negros e brancos, enfim, que todos são iguais perante a lei, isso é uma coisa relativamente nova na história. Né? Então, como é que a gente vai cobrar de alguém que viveu antes disso uma outra postura? Né? Então, que os companheiros abordassem essa questão da relatividade do tempo histórico. Né? Como trabalhar esses problemas dentro dessa relatividade. E tem vários exemplos. Por exemplo, se a gente pegar a Bíblia, né, a Bíblia é absolutamente machista em muitas passagens, mas machismo era um conceito que não existia na época em que os textos foram escritos. Né? Então, como fazer essa abordagem? Ou, por exemplo, também sobre o machismo, aquela canção do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, é linda a canção. Né? No literal, ela é absolutamente machista, mas ela é absolutamente irônica. É de propósito que ele coloca aquelas coisas ali para provocar. Né? Então, não se trata só do texto, mas também do contexto. E uma outra questão, que é sobre as ações afirmativas, é uma coisa bastante polêmica, porque esse debate é apropriado tanto... Aliás, ele é apropriado por vários matizes ideológicos. Né? Então, tem pessoas mais à esquerda que são favoráveis e contrárias, tem linhas à direita que são favoráveis e contrárias. Né? Tem várias abordagens. Eu vou ler um trechinho aqui no editorial do Estadão de hoje, que está falando do Joaquim Barbosa, que é o novo presidente da Suprema Corte. Ele é o primeiro negro a ocupar essa posição, né? E o Estado de São Paulo está exaltando aqui, está falando. Eu vou ler um trechinho aqui, só para depois fazer uma questão. Está sendo dito aqui sobre o Joaquim Barbosa. Numa prova do quanto o país avançou desde a virada do século, quem o conduziu ao Supremo, no caso Joaquim Barbosa, do qual seria o primeiro presidente negro, foi o primeiro presidente operário, o Lula. Assim como a visão de mundo do ex-sindicalista foi marcada pelas provações da miséria, como retirante nordestino, é certo que a abrasiva personalidade de Barbosa também reflete a sua experiência numa cultura que demanda do negro ser melhor que o branco para ser tratado como igual, e gera o preconceito às avessas. Aqui ele não ficou imune. Porque é interessante, porque o Joaquim Barbosa ele é um sujeito muito arrogante, e ele se gaba de ter chegado lá porque ele deu mais duro do que outros, porque ele partiu em situação de desvantagem, por ser negro e pobre. Né? Então, como fazer esse debate sem descambar para uma coisa de gueto? Porque uma coisa é você garantir o espaço para o negro, mas limitar o espaço do negro. Você fala, o negro tem que ser assim, assim, assado. Agora, como trazer para um patamar mesmo de igualdade e evitar esse conflito, como se o negro simplesmente quisesse passar por cima do branco e não igualar a sociedade. Obrigado, gente. Eu queria fazer uma pergunta mesmo. Uma pergunta e uma provocação para o Wilson. Foi falado aqui que a gente tem muito pouca literatura de negros e de negros revolucionários. O que ele podia se dar assim, de dica, tendo em vista que, na literatura da nossa língua portuguesa, né, 2 países maiores saíram da descolonização portuguesa, tanto Angola como Moçambique, e eles produziram umas vertentes literárias muito bonitas no que diz respeito à libertação do negro, etc. Queria saber se ele daria algumas dicas para que sejam reproduzidas nas imprensas dos nossos sindicatos, ou para que a gente possa avançar na nossa formação política, porque o povo negro de lá passou por um processo bem recente de luta contra o opressor branco, no sentido da própria independência do país. Né? Só isso. É muito legal quando estava a fala dele, né, da sexualidade dele, e também do zumbi, um
tão guerreiro e assim, sobre a sexualidade dele e a luta que ele teve. Se desse para falar mais alguma coisa, porque hoje é a primeira vez que eu não ouvi falar do Zumbi aqui. Essas atividades eu gosto muito, porque quando a gente vê uma mesa com cara preta, né, eu acho que além do debate, é uma provocação para a sociedade, uma provocação que a gente tem no sentido de colocar o negro, né, como protagonista. Porque, normalmente, tem assim, né, no escanteio, ali, o coadjuvante. Eu acho que, para nós, chamar esse debate a partir de uma questão racial que a sociedade dita democracia racial, etc., esconde, não é todo mundo igual, etc., etc. E aí, quando nós vamos ver no nosso local de trabalho as condições que os negros, né, e os pretos estão submetidos, elas são as mais aviltantes. No tribunal, por exemplo, os poucos negros que tem, ou eles estão no setor administrativo, que fica lá no fundão, ou está no subsolo, né, segundo subsolo, terceiro subsolo, ou são terceirizados. Então, essa relação que a gente tem na nossa categoria, assim é no TRF, acho que é no TRT, assim também, acho que é uma realidade no serviço público em conjunto. Eu estou começando por aí, porque ontem eu vi uma notícia que o presidente da 11ª Trabalhista baixou uma norma, diz que é o seguinte, vai ter cota para negro para contratar. Só que não no serviço público, nos serviços terceirizados. Né? E tem lá eu acho que foi uma nota de um rapaz do presidente do sindicato, né, que eu achei bastante discutível, ainda que tenha a reivindicação de cota por conjunto dos empregos, né, para empregabilidade, mas porque começa com o setor que nós sabemos que é o mais pauperizado, o mais explorado, as condições de trabalho são as piores. Então, para isso, pode ter, né? E para quem um salário que nós temos um salário bom, né? Vamos dizer assim, para isso ainda não, tem que discutir, muito radicalismo. Então, acho que é uma questão que a gente teria que fazer uma reflexão. A outra questão que eu acho que foi, ontem saiu uma entrevista, eu acho que o delegado-geral da Polícia Civil, ele dizendo o seguinte, bem, há uma aceitabilidade, né, a sociedade, porque ela acontece na periferia, toda essa violência. Você não vê violência nos jardins, você não vê violência no Morumbi. Então, o que eu fiquei pensando? Pô, então, essa desculpa de que eles não sabem, não cabe. Porque eles sabem e mais, estão externando, sabe onde há violência. Então, todo esse processo de violência, ele tem classe social, tem cor e tem território. É na periferia, são os pobres e a sua maioria são os negros, são os pretos. Então, assim, é um processo seletivo de violência. Eu moro na periferia de São Bernardo, por exemplo, vira e mexe, você passa assim, as paradas da polícia, motoqueiro, jovem e preto. É a regra, entendeu? De vez em quando tem um lá que é para disfarçar. Mas é importante a gente ter essa compreensão de que o problema da raça, eu acho que o Wilson coloca é bastante pertinente, eu acho que tem que ressaltar, que o problema da gente discutir racismo, discutir a exploração do negro, etc., a gente só pode compreender a partir de uma sociedade que nós vivemos, da exploração de uma força de trabalho. Quanto mais força de trabalho estiver desvalorizada, melhor para a realização do lucro. Então, como é que começa a dizer a mulher é um ser inferior, o negro mais inferior ainda, o homossexual não presta? Isso é uma ideologia que vai existindo e a burguesia vai colocando sobre o conjunto da classe trabalhadora. Então, a gente combater isso é uma obrigação que nós temos. E aí, para terminar, isso não é uma questão fácil também, porque nossa linguagem, por exemplo, ela está toda viciada. E assim, não estou dizendo os outros, estou dizendo nós, militantes, que às vezes a gente, a coisa está preta, a coisa está... Enfim, tem várias coisinhas que estão incutidas, que fala, né? Embutido no nosso pensamento, na nossa formação social, na nossa formação psicológica, etc., que a gente termina reproduzindo. Então, a necessidade de que a gente se faça uma autovigilância, de que a gente se cobre e de que a gente continue fazendo esses debates, fazendo essa discussão, também serve não só para uma disputa ideológica na sociedade, mas para um próprio processo de educação dos ativistas e dos militantes. Nós ainda precisamos avançar nesse sentido, precisamos superar nesse sentido. Então, eu me orgulho, assim como o Tarcísio, eu me orgulho bastante quando a gente faz essas atividades, porque isso serve também para a gente colocar no jornal, né, o que nós fizemos, o que nós vamos fazer, mas serve também para que cada um de nós possa refletir e nos educarmos e a gente aprender com as nossas dificuldades, com os problemas que a gente tem que enfrentar. Tá? Bom dia, companheiras e companheiros. Fico muito feliz que
mais uma vez, do nosso sindicato, Sintrajude, e em conjunto com o Sindicef, né, 2 sindicatos de luta, trabalham a questão da consciência negra. E nós, assim, em particular, os trabalhadores do judiciário estão vivendo esse momento peculiar da eleição do negro para presidente supremo. O Tarcísio já colocou. E nós vivemos aí toda essa combinação de questões, né? De dizer que o nosso país está evoluindo, né, na sua política e no combate ao racismo, na política de combate ao machismo, por ter uma presidente na República, uma mulher, né, que está superando as desigualdades sociais, porque teve um presidente operário, né, sindicalista, e o que a gente vê, na realidade, é o oposto. Então, assim, nesse momento, em particular aqui em São Paulo, está havendo o maior massacre da população negra dos últimos tempos, né? E é uma coisa continuada, né? Como os companheiros já colocaram. Nós estamos vivendo assim um momento maior, uma quantidade maior, mas há um extermínio já de sempre, né? Em relação aos negros, né? E as mulheres, também no sentido da violência. Amanhã também tem um dia aí do nosso calendário de luta, que é a luta contra a violência às mulheres, né? Então, a gente também vai ter uma atividade... Amanhã, não. Tem uma atividade hoje, com lutas de tarde, mas amanhã é o dia que nós reivindicamos como um dia de luta contra a violência às mulheres. E o que a gente percebe, de fato, é exatamente isso, que o capitalismo ele se apodera das nossas bandeiras, certo? Ele tem essa capacidade de utilizar o que nós reivindicamos de igualdade, o que nós reivindicamos de direito, e transformar numa bandeira sua. Então, ele pega o calendário de luta das mulheres, o 8 de março, pega o 20 de novembro, põe no seu calendário e diz que é um defensor da igualdade. Então, acho que, nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento em que a gente tem uma luta dupla, né? Uma contra a opressão racial, machista, homofóbica, e uma luta contra nós mesmos, no sentido da ilusão. Da ilusão de que tem acabado o racismo porque tem um presidente negro no Supremo. A ilusão de que tem acabado o machismo porque tem uma mulher na presidência da República. E nós temos que levar essa luta e fazer esse esclarecimento. E é mais difícil na medida em que o inimigo, quem impõe a política de opressão, de discriminação, é alguém com quem você se identifica. Isso é um transtorno. Quer dizer, tem no país, um dos países mais racistas do mundo e mais opressor, que é os Estados Unidos, um negro na presidência, né? E aqui no Brasil nós estamos enfrentando isso. Então, eu achava legal os companheiros falarem que a questão do racismo está ligada com o capitalismo. E, na medida que ele aumenta a sua crise, a crise que hoje, nos países da Europa, se enfrenta nas ruas, com greve geral de 23 países, né, na Europa, é uma luta contra o capitalismo. E lá, com certeza, os negros, os companheiros que estão na pirâmide, aí, no mais baixo da pirâmide da instituição capitalista, os que têm menos salários, os que estão sendo os primeiros a ser demitidos, com certeza são negros, são as mulheres, né? Então, o capitalismo ele pode se utilizar de um negro, de uma mulher ou de um operário para colocar nas suas instituições, mas com a condição que cumpra com a tarefa de explorar o conjunto. Certo? Então, Joaquim Barbosa chegou lá porque ele tem o compromisso de retirar os nossos direitos. Então, a gente não pode se iludir
com essa situação. A gente fica feliz no sentido de que vai estar demonstrado de que há uma capacidade de exercer uma tarefa de presidente supremo, que os negros são capazes. A gente fica feliz por ter uma mulher na presidência e demonstrar de que as mulheres também são capazes de dirigir e são capazes de governar. Nesse aspecto, nos fortalece. Mas, na medida que ela aplica o mesmo programa de retirar os direitos dos servidores, de acabar com a nossa Previdência, ou vai orientar a repressão, né? Os tribunais superiores, no geral, não fazem nada contra as desocupações das moradias dos pobres. Geralmente, são os tribunais que autorizam a polícia a prender, a matar e a perseguir. Então, colocar o negro, colocar uma mulher para cumprir esse papel é a última moda do capitalismo. Boa tarde a todos. É muito gratificante, né, vir aqui num debate, ver uma casa cheia, as pessoas que fez um debate aí muito rico. Só que, tipo assim, eu gostaria que sempre tivesse esses debates, né? Não fosse só no mês de novembro. Porque, na realidade, para a gente combater o racismo, tem que ser um debate constante, né? Mas parabéns, tá? É muito gratificante. Uma pergunta eu queria fazer: o que o movimento está fazendo para mudar os sinônimos dentro do dicionário Aurélio, né? Se todo debate a gente vem, discute, e, infelizmente, a gente não vê mudança. Gostaria de saber. As escolas também, né? Meus netinhos, por exemplo, este ano tiveram debate sobre os negros. Primeiro ano que eu vejo da escola está fazendo isso, né? Como o Wilson falou, só tinha uma professora negra lá, de repente, é ela que está fazendo agora, começando o debate, né? E eu gostaria muito de ver, a casa está cheia, né? Tá bem representada. Então, gostaria muito que tivesse mais debate, tá? Boa tarde a todos e todas. Queria, primeiro, assim, me desculpar por eu ter chegado atrasado e ter perdido o início, né, das palestras, mas eu tinha um compromisso já agendado previamente. Mas eu conheço bastante o Wilson e foi uma pena não ter visto a palestra, mas acho que foi de bom conteúdo, do Juninho também, provavelmente, e peguei um pouco o final da sua, né? Mas eu acho que é um tema muito bom. Acho que o dia 20 de novembro é isso, é a questão da conscientização mesmo, né? Acho que a consciência negra é isso, é trazer para a história o verdadeiro significado da data, né? Que é uma questão da resistência do povo negro, da luta toda. Então, isso eu acho que tem que ser mostrado para todos. E também dizer que, no Brasil, é meio difícil da gente admitir essa questão da sociedade racista, porque qual o problema? O racismo é um mal, né? É um mal e é inaceitável. Então, como é uma coisa que ninguém quer admitir para si, que existe, né? Ninguém quer ser taxado como racista, mas a gente sabe que existe, e bastante. Principalmente nesse novo momento que nós estamos vivendo, como fica isso muito claro e evidente. Mas eu queria, na realidade, falar um pouco sobre a cota e os mitos, né, das cotas. Por exemplo, eles dizem que as cotas eles vão aumentar o preconceito e o racismo dentro das universidades, né? E o cotista, ele tem um desempenho. Deixa eu colocar uma essa é a idade, então eu escrevi. O cotista, ele terá um desempenho acadêmico pior, uma vez que ele não tem um ensino de base forte. E o índice de evasão na universidade será maior se adotada a política de cotas. E cotas são racistas, por partirem do pressuposto de que o negro sozinho não tem capacidade para entrar na universidade. Então, gostaria que falasse um pouco sobre isso, e não é o que eu penso. Tá? Primeiro, na parte da literatura, né, que ele falou para dar umas dicas de leitura. Que nem mesmo em Angola passou esses dias aí, acho que foi na Futura. Daí passou lá os expoentes da literatura e não passou nem o negro, o que eu vi passou foi os europeus que passaram lá. Então, quer dizer que é difícil também, né? E a outra é sobre a mídia também, é sobre concurso de... Eu tenho uma filha única, né? Então, eu passo tentar passar os discursos feministas aí da Ana Luísa, aí do pessoal, eu passo para ela e tal.
Daí eu queria saber do papel da que nem a Cooperifa. A gente conhece, eu acompanho de longe, mas é um movimento literário sério, né? E tem aquelas coisas lá, a Garota do Fantástico, as modelos, busca, que você vê só as loirinhas, aquela coisa. E outro dia, acho que foi no, se não me engano, acho que foi no Faustão, daí um concurso feito pela CUFA, acho que é, né? A CUFA, né? Todo respeito ao MVPV, apesar que eu vi ele... Exatamente, só que eu vejo com um pouco de receio, porque precisa fazer um concurso da CUFA para mostrar as meninas lindas, enquanto no Fantástico vai passar as meninas lindas, mas só as europeias, né, as loiras dos olhos azuis. Eu queria saber o seu ponto de vista. Eu posso estar pecando enquanto conceito da CUFA, mas eu vejo com certo receio. Boa tarde a todos, à mesa. Eu sou Inês, faço parte da diretoria aqui do Sintrajude. Também gostaria de externar, né, a minha alegria da gente estar promovendo esse tipo de debate. Já é o 2º ano. Está aí na mesa também e está à disposição do pessoal o vídeo do debate que nós fizemos o ano passado. Acho que vale a pena todo mundo pegar, e acho que tem um para cada um, pelo menos. Bom, gente, isso é uma coisa. A outra coisa, eu queria fazer uma propaganda e, junto com isso, propor uma pergunta, né, que é a questão do acordo coletivo especial. Né? Na segunda-feira, a gente vai ter um debate, às 18 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Disfarça, dessa vez é no nosso campo, vai ser lá no Sindicato dos Metroviários. Né? Vai ser muito bom esse debate, porque, na verdade, foi um debate proposto pela CSP com Lutas, mas vai estar presente o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que foi, inclusive, quem escreveu a proposta, lá, o projeto, né, desse acordo coletivo especial. Acho que aqui todo mundo está acompanhando. É uma proposta, inclusive, de precarização dos direitos trabalhistas, de flexibilização, muito parecida, inclusive, com a proposta que o FHC tentou fazer durante seu governo e que foi duramente criticada, combatida e, felizmente, derrotada, né, na época pela CUT e pelos movimentos de esquerda. Infelizmente, hoje, o que a gente está vendo é a CUT fazendo essa proposta. Né? É muito ruim. E é muito importante que nós estejamos atentos. Né? O debate aqui é essencialmente entre aqueles que são servidores públicos, mas a gente sabe, né, que esse tipo de reforma sempre nos atinge, porque, a partir daí, os nossos direitos passam a ser considerados privilégios. Né? Uma sociedade onde você pode negociar férias, 13º e todos os outros direitos trabalhistas, aqueles que têm esses direitos começam a ser considerados privilegiados. Né? Foi assim com a nossa aposentadoria, foi assim com os direitos que nós perdemos durante o governo FHC, né? 55 direitos. Então, acho que é importante a gente debater e fazer essa discussão, e, ainda que não fosse, né, nos atingir, é a principal parcela da sociedade que está sendo atingida por uma perda brutal de seus direitos. Né? Então, queria fazer a propaganda dessa atividade, desse evento, que vai ser muito importante na segunda-feira. E também eu queria, né, que a mesa comentasse isso. Né? A perda de direitos ela atinge sempre os setores mais oprimidos de forma mais aguda. Né? Ou seja, as mulheres, os negros, os homossexuais são os primeiros da lista, né, a perder seus direitos quando começam os ataques do sistema capitalista. Né? E o que a gente vê hoje é assim que o Brasil está sendo colocado como se fosse, né, uma saída dentro da humanidade para o planeta, né? O exemplo, né? Olha, aqui a crise não chegou, a Europa está lá se acabando e o Brasil é o exemplo. E, na verdade, é o exemplo da superexploração, né? Que consegue melhor explorar seus trabalhadores e está querendo, antes mesmo que a crise chegue aqui no Brasil, aumentar esse nível de exploração. Né? Então, acho que seria interessante comentar um pouco também sobre essa questão aí. Bom, eu acho que aí acho que a mesa comentar um pouco. Na segunda-feira vai ter esse debate, vai ser justamente essa pergunta que nós estamos fazendo. Está errado tirar os direitos e nós achamos que tem que... Pois é, né? Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos.
Na verdade, eu gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira diz respeito à questão da literatura e a questão do macunaíma, né? Essa macunaimização que existe, e essa questão da malandragem, e que sempre o negro é colocado nesse sentido. E, em segundo lugar, a questão aí do Zé Carioca, que foi a leitura do Walt Disney, mas não no sentido do... Na verdade, ali é o negro velado, né, que é preguiçoso, malandro. Eu gostaria que fosse tecido alguns comentários a respeito, né, que fosse discorrido alguma coisa nesse sentido. E, em segundo lugar, no que diz respeito à questão das cotas. Eu não sou o Joaquim Barbosa, mas, assim, eu sempre estudei em colégios que foram exemplos. E, por exemplo, eu estudei no Pedro II do Rio, estudei na PUC do Rio. Aqui em São Paulo eu já estudei na Fundação Getúlio Vargas, já passei lá pelo ITA, e eu estou lá na Poli hoje. E o que me causa espécie, de certa forma, eu nunca fui aquele negro coitadinho, não é? Que as pessoas têm que passar a mão na minha cabeça, e eu sei que eu sou negro. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era ninho, né, um missionário americano, eu estudava no Colégio Batista, e era na época dos direitos civis, a coisa estava acirrada na época. Aí uma missionária, eu me lembro bem do nome dela, uma missionária americana, e a menina chegou, olhava para a gente e cuspia no chão. E as pessoas achavam isso natural. Aí eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada, e que esse Jesus era diferente. Então, bom, enfim, eu sou evangélico, mas é outra questão aí. Mas o que, assim, eu fico preocupado, muitas vezes a questão não é você entrar nesses lugares, é você sair, como nós estávamos conversando ainda há pouco. Então, eu quero ver o negro, por exemplo, existem várias formas. Você deixa entrar e não deixa o quê? Sair. É o que está, por exemplo, não dá curso de nivelamento. Né? E o que ocorre lá no meio do caminho, nas entrelinhas? Segue o rito. Que nem lá no dito do Getúlio, né? Para os amigos, tudo. E para os inimigos, a lei. Só isso. Então, por exemplo, eu sinto lá na Poli não tem negro. Na pós-graduação, lá no doutorado, não tem negro. Na Fundação Getúlio Vargas não tem negro. E assim vai. Mas a questão não é ter. Mesmo que tenha, é a ascensão. E lá no tribunal existe um mito, eu não vou citar a raça aqui, que eles são superdotados, né? Se você olhar todos os cargos de liderança, as pessoas estão vendo que eu estou falando veladamente, mas sabem o que eu estou querendo dizer. Existe um mito em determinados lugares, no funcionalismo público, que essa raça aí é melhor do que as outras, enfim. A gente sabe que não é verdade. E você não vê, por exemplo, lá no nosso tribunal, na direção, não tem negros. E referendando aí, e, na verdade, ratificando, o que nós observamos é que os negros que estiveram lá no tribunal foram na diretoria de quê? Serviços Gerais. Hoje não se tem, por exemplo, nunca se teve um diretor negro, e hoje a gente está vivendo mais ou menos uma branquialização, né? Se você caminhar nos corredores, é mais ou menos isso. Talvez não é nem uma questão, até eu diria de cima, não sei, mas, enfim. Quer dizer, na realidade, será que não tem pessoas capazes? E se você for analisar o currículo das pessoas, existem bastante currículos bons. Então, há de se preocupar, e a luta é essa. Quer dizer, essa questão da cota, tudo bem que tenha cota, mas que tenha cotas também em carro de liderança. Se chegar no final do ciclo de vida, não somente, deixa adentrar. Vamos permanecer e vamos ascender. Essa que é a grande questão. Tá? Eu moro também na Zona Leste, eu moro na Moca. E assim, o que a gente observa? Existe um grande preconceito, só se diz que nego correndo ou é macumbeiro, ou é ladrão. Médico não se diz que não é, né? Mas assim, enfim.
macumbeiro, ladrão, ou traficante, enfim. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas é o que se observa hoje, por exemplo, uma coisa interessante, até nas igrejas onde você tinha negros, na igreja brasileira hoje você não tem mais pastor e negro, porque agora está dando dinheiro. Está existindo a mercantilização, então, o pastor Zarmani, né? Enfim, agora, como diz, chegou a nossa vez, vamos, né, apartar, como disse o nosso companheiro. Então, era mais ou menos isso, e eu só gostaria de lembrar uma coisa, não sendo romântico, mas essa coisa, eu vi a esquerda brasileira lá nos pilotis da PUC, quando o Leonel Brizola voltou ao Brasil, o Arraes, todo esse pessoal que estava represado lá fora, quando eles retornaram. E eu lembro, eu morava na casa de estudante, e tinha um amigo meu, Jesus, ele tem uma história interessante, ele acompanhava o Brizola, mas, assim, a inserção do negro, alguma coisa ele tentou. E eu lembro que quando lá em Copacabana começaram a aparecer aqueles ônibus, lá existia também uma higienização no sentido de que farofeiro não poderia adentrar a Zona Sul. Então, os ônibus eram parados antes. E o Brizola falou assim, não é nada disso. Aí, hoje, o pessoal diz que está existindo a favelização do Rio de Janeiro. Bom, não sei até que ponto as pessoas não procuram ver a questão, né? E outra questão também que a gente tem que lutar é pelo aumento, pela implantação da justiça gratuita aí, a defensoria pública, né? Que, se você observar, o que acontece? Vai ver o que o defensor público faz, né? E, assim, nós temos vozes, ainda chegamos, e você não vê aqui, por exemplo, uma questão deles aqui, né? No próprio sindicato, enfim. São coisas que nós temos que lutar para ter acesso, né? Eu estou dizendo, assim, que eu não sou o Joaquim Barbosa, porque, assim, da contundência, eu não entro no mérito, eu falo 10 idiomas, não sei o quê. Não nesse sentido, mas, assim, a questão não é só você ter oportunidade e você caminhar para as cabeças. Tá? Esse aqui, aí sim, nós vamos dizer, poderíamos dizer que nós chegamos lá, tá? É isso. Não sei se eu me delonguei, mas...